vamos ficar. Nós, os que ficamos, somos a única chance de salvar este lugar do desespero, da ruína, do abandono, do comum. Não culpamos quem partiu, foi uma opção. Culpamos quem nos abandonou. Por isso, é preciso ficar. Quando as coisas apertam, quando temos dificuldades, não podemos simplesmente mudar, abandonar nossa memória, nossa trajetória, nossos amigos e mudar, desistir. Fazer outro caminho é desistir. Nem sempre, meu irmão, é o melhor, o mais fácil. Nem sempre o mais fácil é o melhor, o mais correto. Principalmente quando nos resta uma pergunta. E os que ficam? Não podemos deixá-los. Convites, propostas não faltam. Argumentos são duros, muitos, principalmente quando vem de dentro de casa. É isso que você quer para o seu futuro, para o futuro do seu filho? Abandonado por tiranos nas mãos de carrascos? É isso que você quer de salário? Você tem medo de mudar. Muitas horas fraquejamos, quase nos damos por vencidos. Está bem, vamos mudar. Mas aí pensamos, poxa, não é isso que queremos. Não é isso que queremos para nossos irmãos, primos, amigos. Não é isso que queremos para ninguém. Por isso, é preciso ficar para brigar, confrontar, sangrar, somar, transformar, unir, para que nenhum de nós continue sendo humilhado, nenhum de nós desprezado, desrespeitado, esquecido. Ficar. Não queremos nos mudar do lugar onde sobrevivemos. Queremos mudá-lo, torná-lo mais bonito, mais solidário, mais forte, mais humano. Nós, os que ficamos, somos muito importantes. Nós, os que ficamos, somos a única chance de mostrar o quanto estamos vivos, pulsantes, até para dizer não. Nós não sairemos daqui. Fazem o povo cantar com emoção, Zona Sul. O projeto surgiu porque a gente foi fazer uma visita lá no Poesia na Brasa, lá na freguesia do Ó, na Brasilândia. E a gente fez a visita ao sarau, gostou muito da ideia de usar a cultura para debater assuntos políticos mesmo. A cultura como ferramenta de transformação. A gente queria fazer alguma coisa nesse sentido, de juntar um grupo, juntar um coletivo de pessoas para começar a fazer isso daqui, esse tipo de trabalho cultural, oficina, sarau, começar a produzir material audiovisual. Só que eu não sou artista, não sou poeta, não sou nada. E aí, conversando com um colega lá do Poesia na Brasa, ele falou, não, audiovisual chama público. Então, arruma um lugar para fazer sessão de cinema, que eu te descolo o material. E aí a gente conseguiu, na semana seguinte a gente já marcou a sessão, decidiu fazer.
da primeira sessão de cinema. Atualmente, a nossa ideia original era trazer documentários e trazer um público para fazer um debate sobre as questões de periferia, o que é a periferia, a questão de identidade. Onde eu dou aula, por exemplo, os alunos têm uma questão muito grande com morar na periferia, morar na favela. É uma competição para ver quem é menos favelado. Porque é um processo de desconstrução de identidade. O cara não se identifica com o lugar onde ele vive. Ele tem um padrão a seguir, ele está sempre buscando esse padrão. Então a gente queria trabalhar nesse sentido, vamos debater os problemas do bairro para despertar a consciência política através de atividades culturais. A ideia de cinema era justamente para chamar o público para começar a fazer alguma coisa. Então a gente começou com o cinema porque é para montar mais simples, não precisa de conhecimento artístico ou nada. Então a gente monta as sessões e tinha a intenção de fazer um debate. Só que o primeiro filme que a gente marcou foi o documentário, o Ônibus 174. Quando chegou na hora de fazer a sessão tinha 25, 26 crianças, de idade entre 8 e 13 anos de idade. E o documentário é pesado, a temática, até para fazer o bate-papo. Aí a gente decidiu passar o besouro no dia. E aí a gente está trabalhando nesse sentido, de formar público para começar a trabalhar com curtas, com documentários, para fazer um debate mesmo, usar a ferramenta de audiovisual para fazer um debate político mesmo. Os equipamentos que a gente usava eram emprestados, o equipamento de som era do pessoal do coletivo Poesia na Brasa, e o equipamento de audiovisual, projetor, tela, era da comunidade Quilombaque. Então eu tinha que sair daqui na quinta-feira à noite, para ir lá para a Zona Norte, pegar todos os equipamentos lá na Brasilândia, e correr pra cá, fazer a sessão na sexta-feira à noite, mesmo levar os equipamentos de volta, porque no sábado eles iam usar. Então o custo de gasolina, tempo livre pra ir lá, voltar, acabou não ficando viável. E eu me mudei, eu fui embora pra Minas Gerais e o projeto acabou ficando meio em off. E aí esse ano, junto com o Adriano, a gente fez a inscrição no VAI. E conseguiu o apoio da prefeitura pelo VAI para comprar todos os equipamentos. A gente se inscreveu achando que a gente não ia ser chamado, porque, não sei, a gente se inscreveu, ficamos no aguardo, ele estava em Minas Gerais ainda, e quando a gente foi ver o resultado dos coletivos que foram chamados, com projetos aprovados, estava lá assim, enviado, era até o 10º, então... Aí começou a correria, eu falei, tava meio desesperado porque o Thiago tava lá em Minas Gerais, eu tava aqui sozinho, só tinha nós dois. Aí ele teve que voltar de Minas Gerais pra São Paulo, aí começou a rolar de novo o cinema. Sobre arte na periferia é muito complicado, porque todas as opções de acesso à cultura na cidade de São Paulo estão concentradas no centro. E é um processo histórico, na verdade, que remete à construção, ao processo de ocupação das periferias da cidade. A maior parte dos bairros da periferia são bairros em que as pessoas ocuparam indevidamente na década de 60 ou um pouco antes de imigração nordestina. A região de Parelheiros é uma região que concentra muitas pessoas que vieram de imigração da região do Norte e Nordeste. Então são lugares que, quando foram ocupados originalmente, não dispunham de nenhuma infraestrutura básica, não tinha transporte, água, luz, nada. Então essas conquistas vieram depois de muitos anos. A cultura sempre foi algo muito elitizado. Um curso, por exemplo, de fotografia custa uma fortuna. Para estudar, para se desenvolver isso,
E existe uma ideia bizarra de que do que é um padrão para a cultura, do que é um padrão musical, por exemplo. Música, quando você fala de música cultural, tem que ser MPB. Entendeu? Nos morros carioca, a molecada tá produzindo funk de protesto, fazendo muita coisa, muita crítica social, muito debate em cima das letras de funk, e é marginalizado. Por quê? Porque é coisa que o favelado faz, então não é. O rap sempre teve esse aspecto, sempre foi uma ferramenta de luta, de contestação. Ainda que não tivesse um discurso esquerdista acadêmico, bonitinho, da esquerda, sempre bateu muito a questão da luta de classe, as diferenças sociais da cidade de São Paulo. E também é marginalizado, não é visto. Muita gente fala, rap não é música e tal. Então, as periferias, toda a produção cultural das periferias nunca foi valorizada, sempre marginalizada, como as pessoas também sempre foram. E nos últimos 10 anos começa a surgir movimentos, coletivos culturais dentro da periferia para produzir cultura de dentro para dentro. Então não é um monte de molequinho batendo lata pro gringo ver quando chegar. Não é hip hop para ser apresentado numa livraria no centro da cidade, não. É de dentro para dentro. São as pessoas que estão produzindo material dentro das periferias para o pessoal de dentro das periferias consumir. Então o marco em São Paulo é o Sarau da Cooperifa, que começa aí há mais de 10 anos já na luta, a fazer um sarau, encontros num bar, o pessoal ler poesia e conhecer, e aí surge a oportunidade do pessoal começar a lançar livros. Foi uma experiência que eu vivenciei junto com o pessoal do Poesia na Brasa, o lançamento de 3 livros e mais 3 antologias do coletivo e mais uma dezena de livros que eles lançaram de pessoas que frequentavam o sarau, de moradores do bairro. Então utilizar editais e verba pública para fomentar a produção cultural dentro da periferia, para tirar essa coisa, para desconstruir essa ideia de que cultura é algo feito pela elite, para a elite consumir, de que a periferia também tem o seu valor, tem a sua cultura e pode mostrar e pode produzir arte com a sua vivência, sem reproduzir o que é de padrão. Uma coisa nova, uma coisa da periferia para a periferia mesmo. Por que não tem cinema aqui? Por que não tem teatro aqui? Por que isso fica concentrado no centro? Para quem que é feito? Por que a periferia sempre teve as margens de todos os benefícios que a cidade de São Paulo tem? Por que as coisas aqui têm que ser diferentes? Porque a gente não tem os mesmos privilégios que o pessoal de Moema, o pessoal que mora próximo da Avenida Paulista, da Vila Madalena, por que a gente não pode ter o acesso que eles têm? A gente não está vindo aqui com uma ONG bonitinha, chega aqui e fazer um trabalho para as pessoas verem e falar, olha que bonito que essa ONG está fazendo. Não. Eu morava aqui no bairro e a ideia sempre foi essa, de transformar o lugar a partir de dentro, não esperar que essa transformação venha de fora. Então, nesse contexto, o audiovisual entrou como uma estratégia para conseguir formar, para conseguir juntar esse grupo de pessoas, para começar a pensar em maneiras de avançar um pouco nesse debate, para as pessoas começarem a pensar, sair um pouco dessa inércia, desse marasmo, questionar um pouco mais. Assim. Levanta. O teatro começa aqui, nesse pedaço onde tem essa praça, e ele vai descendo. A proposta é que a gente tenha ocupação desse terreno até lá em cima onde está aquela caixa d'água, que ali é uma escola de 1ª a 4ª série, pública. A ideia da gente construir um teatro aqui, e por que esse terreno ser grande, tão grande assim, é que a gente tem a ideia de ter um espaço de apresentações, mas que tenha vários espaços de ocupação artística, que a gente quer compartilhar isso com outros grupos. Para isso a gente precisa de espaço. Nosso projeto da bioconstrução, a gente vai ter oficinas de bioconstrução aqui, com a intenção de ensinar as pessoas, moradores daqui, outras pessoas que tiverem interesse em aprender bioconstrução. E eu assisti o primeiro espetáculo de teatro da minha vida, eu tinha 26 anos, eu era músico e eu estava no palco como músico.
nessa área a gente vai implantar a segunda parte da horta, que começa aqui em cima. E no futuro possivelmente vai ser o escritório do teatro, aqui. Onde a gente vai ter o lugar de receber as pessoas fora dos dias de espetáculo e tal. E aí, descendo. Tem um estacionamento fantástico de caminhões. Aí o Teatro Silva nasceu em 2008. Eu morava no Tucuruvi. Eu fiz a proposta de montar um grupo para uma escola pública que fica na região do Tucuruvi. E a gente permaneceu com o projeto nessa escola durante um ano. E foi assim a base para a gente chegar até aqui. O Teatro Silva apresentou teatro nesses 3 anos para mais de 5.000 pessoas. A gente pretende fazer a construção do teatro principal aqui, que vai ser o lugar onde a gente vai ter as apresentações. E ali em cima é a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, é um acesso bem fácil, ela vai desembocar lá na Marginal, quase na Ponte da Anhanguera, entre a Ponte da Anhanguera e a Ponte do Piquiri, quer dizer, tem um acesso fácil para as pessoas que vêm de fora do bairro. E aí tem um acesso para cá. E essa construção principal ela vai utilizar muitas coisas de técnicas de bioconstrução na própria construção. E depois disso eu fiz parte de um grupo do TUSP, do Teatro da USP. E aí no TUSP o processo de criação do TUSP foi uma base para tudo isso que eu faço hoje. Justamente porque o processo é convidar pessoas, não atores, para fazer parte de uma companhia, preparar essas pessoas para uma montagem, montar um espetáculo e colocar em cartaz. Basicamente era isso que o TUSP fazia. O Teatro Silva vai até as escolas públicas, convida os alunos a fazer parte de um grupo de teatro, a gente prepara esses alunos e eles voltam para as escolas apresentando um espetáculo a partir desse processo que a gente faz. Bom, e aí como é que começou o Teatro Silva? Antes dessa fase do teatro, eu morei em Minas 4 anos e eu comecei um processo na cidade do sul de Minas que a gente fazia exatamente isso. Convidava pessoas para fazer parte de um grupo de teatro, montava espetáculo e apresentava para as pessoas das escolas da cidade. Aí tem a parte lá de cima, que é onde tem hoje aquelas árvores do lado de lá, lá em cima no barranco, a gente vai fazer uns espaços para ocupação de outras companhias. Aí a gente pretende ter, a ideia são até 4 espaços para 4 companhias de teatro ou para 4 grupos de arte, independente de ser artes cênicas, para que eles tenham uma ocupação artística que dure de 1 a 2 anos aqui nesse espaço. Qual que é a ideia? Esse pessoal que vem para cá e que vai ter a possibilidade de conviver aqui com o trabalho do teatro, cada um desses 4 grupos vão ocupar o espaço de teatro com atividades durante um final de semana por mês. Essa que é a ideia. O acesso à arte, eu acho que transforma as pessoas na medida em que elas podem experimentar novas experiências, elas podem vivenciar novas situações, que essas situações são um ganho de conhecimento, e esse ganho de conhecimento, e acho que não é só conhecimento não, de sentimento, de experimentar a arte, eu acho que faz com que as pessoas abram a visão, tenham uma visão mais
talvez mais seletiva, comecem a escolher melhor e comecem a repensar algumas coisas que aceitam como valor sem questionar. Eu acho que o que falta muito é fazer perguntas. Eu acho que as pessoas não fazem perguntas. Eu acho isso. Bom, e aí a gente veio para Pirituba. O teatro aqui em Pirituba, a gente tem hoje esse galpão que é cedido pela comunidade, pelo bairro daqui, pela vila, da Vila Renato. E eu tenho o apoio das pessoas daqui, as pessoas gostam do trabalho da gente. E a gente tem um projeto que é construir nesse pedaço aqui, nesse espaço, que é um terreno bem grande, a gente quer construir um teatro que vai ser a primeira casa de cultura de Pirituba, o primeiro teatro dessa região. A gente tem um tripé que eu falo muito, que é o trabalho social, porque a gente inclui os alunos das escolas públicas e os moradores dessa região, da comunidade que constitui essa vila. A gente tem um trabalho de cultura, incluindo aí nesse trabalho de cultura especificamente o trabalho de arte. É engraçado porque a pergunta assim, parece que é o meu projeto, por que é importante para mim? E eu já me perguntei muitas vezes isso, por que eu faço isso, né? Por que no lugar de estar agora, sei lá, passeando com a minha família, ou no lugar de estar envolvendo tanto a minha família nisso, eu poderia estar cuidando da minha vida, né? Mas é uma questão de como que eu enxergo mesmo. Eu acho que a minha vida é a vida das outras pessoas. Eu sempre falo para a molecada do teatro que quem escreve a nossa história são os outros. Quando a gente escreve a nossa própria história, a gente está contando a nossa versão da história. Mas quando a história é contada pelas outras pessoas, são as várias opiniões que vão fazer o quem você constrói um espetáculo de teatro com pessoas que não sou eu, para apresentar para pessoas que também não sou eu. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas são as pessoas da nossa relação social. Então, a gente acaba criando condições para que as pessoas experimentem uma coisa que eu experimentei e é legal, assim, que é muito bom assistir teatro, é muito bom fazer teatro e é uma possibilidade que não está aberta a todo mundo. Apesar de a gente ter muito espetáculo gratuito hoje espalhado pela cidade, ou é longe, ou é caro, porque mesmo que a pessoa não pague para entrar no teatro, ela paga para se locomover, ela paga para comer na rua, ela paga para tudo. Então a gente está aqui no fim do mundo, mas é uma lógica que eu gosto de brincar, que é assim, pra gente aqui o fim do mundo são eles. Quem está longe é o centro, não é que eu estou longe do centro, o centro está longe daqui. Então, a gente está aqui na periferia. Por que a gente não pode ficar aqui na periferia? Por que não pode ter um cinema, um teatro? Por que não pode ter um encontro das pessoas, inclusive, para discutir coisas, para simplesmente conviver fora desse centro? São outras pessoas que vão fazer, então nunca vai poder ser o meu projeto. Infelizmente, a maioria das pessoas sonham com o próprio projeto, com a própria vida, com a própria família, pensando que dá para viver isolado do resto, né? E eu acho que a gente não vai ficar isolado. O resto é a gente. E é por isso que, se você não cuida do mundo que você está vivendo como um todo, o mundo também não vai cuidar de você. Fica todo mundo sonhando, imaginando que se eu me proteger, a desgraça acontece com os outros. E na verdade o sentido seria, vamos proteger os outros para que a desgraça não aconteça com ninguém. Eu acho que é isso. Tudo faz parte de um processo que é o capitalismo. Então assim, vamos cercar a arte assim como a gente cerca o gado, como a gente cerca a nossa casa. Tudo está ligado a eu detenho um determinado conhecimento e eu faço que esse conhecimento me retorne em lucro ou em status. Porque o status pode me trazer lucro
e o lucro pode me trazer status, e isso me coloca como uma boa pessoa na sociedade. Tá lá no centro, o teatro tá no centro, as possibilidades de arte ou de entretenimento, se a gente incluir o cinema talvez, estão lá no centro porque é muito mais fácil para quem já tem o dinheiro e pode investir, ele vai investir na área que ele domina. Ele não vai querer ser um desbravador e correr o risco de fracassar um projeto na periferia. Então, o cara que está na periferia, ele faz teatro por necessidade ou por loucura, por sonho. O cara acredita que ele precisa fazer alguma coisa para o resto do mundo e aí ele começa a se empenhar nisso. Então, eu acho que é um anticapitalismo, uma maneira de resistência mesmo. Ou, como diria o Zé Celso, de resistência. A gente tem que reinventar o nosso mundo na periferia, porque senão a gente vai virar simplesmente o reflexo daquilo que a mídia aí coloca como informação, como se a verdade fosse aquilo que está na TV. E na verdade a gente sabe que a TV é um desenho mal feito do que é a realidade. A TV não tem a menor capacidade, e eu gosto de provocar mesmo, porque não tem a menor capacidade de mostrar o que é o cidadão, o que é o povo de verdade. Eu já te disse que não quero conversa enquanto não me pagar. Não vou pagar. Vou cobrar no futuro. Mas você não vai na vida? Tem que ser em cima. Por mais que a gente não tenha uma próxima semana de espetáculo, mas pensem, aproveitem que está fresco na memória o espetáculo, pensem quais foram os momentos, quais foram os buracos, quando foi que eu deixei a voz cair. Tentem perceber em vocês mesmos essas coisas. Por que eu deixei a voz cair? Por que eu deixei a energia cair? O que eu posso fazer para manter a energia? São coisas que vocês, enquanto atores, têm que ir descobrindo em vocês. Como que eu vou manter a energia do espetáculo inteiro? Tá? Mas é super normal, a segunda apresentação sempre é a pior. Se a gente tivesse uma terceira, ela seria melhor. Isso a gente conversa amanhã, se vocês vão querer entrar em temporada ano que vem, como a gente vai fazer, o que vocês pretendem fazer. Tá? Então amanhã eu peço para vocês que venham assim, bem concentrados, porque a gente tem pouco tempo. É para vir com uma... Não, só vai começar. Venham com papel e caneta. O Periferia Invisível nasceu de uma necessidade de democratização cultural na periferia da Zona Leste de São Paulo. Isso porque a gente tinha um teatro municipal, que era o Teatro Flávio Império, e no ano de 2006 o teatro fechou e ficou um déficit de atividades culturais na região de Ermelino Matarazzo. E aí disso a sociedade civil se organizou para fazer atividades culturais na região, e daí surgiu o projeto Periferia Invisível. Disso era necessário pessoas que trabalhassem a parte administrativa do projeto, e aí eu vim parar no Periferia Invisível para trabalhar essa parte administrativa. E Periferia Invisível, a gente tem esse nome, a gente tem essa proposta, não por mostrar a periferia como se fôssemos coitados, como se a gente não tivesse acesso a nada. Não, a gente quer mostrar que existe sim na periferia pessoas que produzem arte, pessoas que consomem arte, que criticam arte, que são críticas de arte, e que existem essas pessoas na periferia e que ninguém quer ver essas pessoas. Então daí a ideia do nome Periferia Invisível. Ermelino Matarazzo é uma região que tem aproximadamente 106 mil habitantes e nenhum equipamento cultural. O único equipamento cultural que tem, aliás, na região é uma biblioteca pública que é subutilizada. Então, por não ter equipamentos culturais na região, esse grupo de pessoas que queriam dar andamento em projetos artísticos se organizaram e foram negociar com pessoas que tivessem um espaço para ceder, para realizar as atividades. E aí a gente veio conversar com o Padre Zaga, que é padre da paróquia de Santa Luzia, e o padre cedeu um galpão dentro da igreja de Santa Luzia para a gente realizar as atividades. E a gente realiza hoje as atividades aqui por uma necessidade, porque o ideal mesmo seria ter um espaço
que enquadrasse diversas oficinas circenses, oficinas teatrais. Então hoje a gente oferece oficinas de teatro, oficina de circo, oficina de dança estilo jazz, oficina de história e evolução do teatro, oficina de música com teatro, oficina de gestão cultural. E por que a gente oferece essas oficinas todas? Porque a ideia é formar um artista completo, não formar um artista que saiba só atuar. Então é um artista que saiba atuar, saiba gerenciar um projeto, saiba dar andamento de fato numa atividade cultural. Meu nome é Yara, tenho 19 anos, moro muito longe, moro em Ipiranga, são 2 horas de viagem, eu dou aula de dança todo sábado, então é todo sábado uma viagem para vir e para voltar. Pode ir? Pode. Meu nome é Vitor, eu tenho 20 anos, eu faço as oficinas de teatro, jazz, circo, história e evolução do teatro, gestão cultural e música com teatro. O Invisível começou, na verdade, como um projeto, uma ideia, e era necessário pessoas com qualidade administrativas para poder tocar isso e virar de fato um negócio. E aí, a partir de 2010, a gente se tornou uma associação de arte e cultura, com pessoas jurídicas, CNPJ e todas essas burocracias necessárias para concorrer a editais públicos ou privados. E eu entrei nessa parte de organizar estruturalmente esse projeto, colocar uma missão para esse projeto, qual a visão, o que a gente quer fazer. E aí, uma vez que isso foi consolidado, essas atividades, essas propostas de planejamento, eu entro mais como coordenador. Então eu vejo todas as atividades que estão acontecendo, em que pé essas atividades estão e o que é necessário fazer para a gente poder atingir todas as pessoas que tenham essa demanda por cultura. São oficinas que têm longo prazo de duração. Então, por exemplo, a oficina de teatro é uma oficina que tem 4 anos. Então é necessário que a pessoa se dedique a isso, que é quase o tempo de uma faculdade. Então, são as pessoas do bairro que frequentam mais essas oficinas, pela proximidade, pela facilidade de acesso a essas oficinas. Mas os eventos periódicos que acontecem às vezes, a gente tem muitas pessoas de fora. Então a gente já teve pessoas que vieram do Butantã, a gente já teve uma pessoa que veio dos Estados Unidos e aí ele estava passando alguns dias aqui em São Paulo e aí ele veio para a Zona Leste para conhecer o Periferia Invisível. Então nas atividades esporádicas a gente tem, são pessoas mais de fora que frequentam as atividades, mas as oficinas são as pessoas do bairro em sua grande maioria. Quando a gente coloca uma peça em cartaz, a peça fica um mês e meio em cartaz. Então a maioria do público são pessoas do bairro e aí a gente faz parcerias com a própria paróquia. Ou seja, tem a missa no domingo, então a gente coloca um espetáculo logo depois da missa para chamar esse público da missa e poder fomentar esse público, que esse público vire um público consumidor de fato de arte. Então a gente percebe que é muito mais uma questão de divulgação do que de interesse. Então, a partir do momento que a gente teve o acesso à divulgação, a um patrocínio, a um financiamento, teve muito mais interesse por conta do conhecimento mesmo da população, vamos lá, vamos ver o que é. Então muita gente, a gente já tem 7 pré-inscrições para a oficina do ano que vem, do módulo de jazz. Então é muito mais uma questão de divulgação que falta do que do interesse. Então esse acaba sendo até um dos motivos que gratificam o trabalho aqui, pelo fato de você ver sim que há um interesse na periferia, nesse cenário cultural periférico por dança, ainda mais jazz dance, que é algo completamente restrito a academias, que lembra muito balé, então lembra muito coisa clássica, então as pessoas acabam julgando o pessoal no centro, e aqui, como eu já falei, é o street dance. Então aqui fica restrito a danças mais populares, dança aqui funk, o hip hop. Então o fato de você ter uma oficina aqui de jazz dance acaba quebrando muito isso. Só que a gente ainda não sabe até onde isso é reconhecido, pelo fato ou de ser gratuito ou pelo fato de ser na própria periferia. Então são barreiras que a gente tem que ir quebrando com o tempo, são realmente estereótipos que a gente está tentando e procurando quebrar. E acho que a centralização também é ruim por um certo ponto, porque por fazer as pessoas não reconhecerem o trabalho das pessoas que têm perto, assim.
Não achar que é bom. Tipo, eles acham que tá tendo uma peça de teatro aqui, na periferia. Então, às vezes as pessoas têm um pensamento, deve ser um grupinho que tá aí, sabe, fazendo alguma coisa. Então, não, a gente tem artistas aqui muito bem, que atuam bem, que dançam bem, que cantam bem e que às vezes não são reconhecidos. Por quê? Por não estarem no centro, por não estarem dançando lá, por não estarem atuando. Pagando uma atividade lá, que é caríssima, por sinal. Não ter isso, então acho que isso é ruim, assim, e acho que é um dos intuitos da associação, assim, é mostrar que aqui na periferia tem sim pessoas produzindo arte, mostrando arte e consumindo e vivendo a arte. Eu acho que é a mostra de que sim, a periferia não quer que só tenha atividades no centro, quer que tenha atividades aqui. As grandes companhias que estão no centro da cidade, a gente não pode colocar elas como culpadas, porque elas trabalharam essa questão da arte há muito tempo atrás. Então, sei lá, se a gente for citar, por exemplo, o Teatro Oficina tem 50 anos de carreira. O Teatro dos Sátiros, lá na Praça Roosevelt, eles têm 20 anos de carreira. Então eles começaram algo muito antes do nosso processo artístico, e eles têm já toda uma estrutura que eles conseguem fazer com que as pessoas façam atividades de forma sustentável, ganhar o seu salário, poder sobreviver da arte e da cultura. E eu acho que é uma grande bobagem a periferia ficar querendo bater de frente com isso. Então não vai adiantar a gente ficar, sei lá, aparecendo na mídia falando mal dessas companhias. Eu acho uma grande bobagem, porque infelizmente isso é uma realidade. As grandes companhias são as companhias que ganham editais, são elas que ganham o fomento da Secretaria Municipal, são elas que ganham os PROACs da Secretaria Estadual, e esse é um problema atual da arte, mas aí tem a ver com o setor público. Então acho que a gente tem sim que dialogar com essas companhias e tentar trazer atividades para a periferia. Tem um evento no centro que chama Satirianas, são 72 horas de atividades teatrais ininterruptas. O Periferia Viseu foi conversar com os sátiros para propor uma parceria e a gente conseguiu trazer esse evento para a periferia. Então esse ano foi o segundo ano que esse evento aconteceu na periferia de São Paulo e a gente teve atividades sábado e domingo de forma ininterrupta. Então a gente fortalece essas questões até para dar um leque maior para os nossos artistas, fazer esse intercâmbio. Eu acho que eles devem sim ir para o centro, devem sim ir para as outras regiões aprender esses processos artísticos, mas o que não pode acontecer é eles irem e ficarem lá, porque senão a periferia sempre vai sofrer com essa falta de atividades culturais. O que eles têm que fazer é ir até lá, aprender isso e voltar, e retornar para engrandecer a sua região, o bairro que você mora, e mostrar para as pessoas que a arte é acessível, a arte não é elitizada e não tem que ser elitizada, porque a periferia é extremamente criativa. Da arte é nossa, da arte é nossa, a arte é do povo. Da arte é nossa, a arte é do povo. A arte é nossa, a arte é do povo. Maracatu, capoeira, terreiro, tá tudo junto.
anos, nasci em Campinas, hoje eu tenho 29 anos. Eu sou responsável pelo trabalho de Capoeira Angola, do Instituto de Artes Antiga Cultura, sou um dos responsáveis, divido essa responsabilidade com o Tatu, que é meu afilhado, e com o Daniel Torres, o Cabelo, meu professor. Eu conheci a capoeira pequeno, eu deveria ter uns 10 anos, mas naquela época existia muito preconceito e a minha mãe não me deixava fazer capoeira, ela me matriculou no karatê, me matriculou no futebol, capoeira não. Eu fui começar a treinar capoeira quando eu já tinha aí uns 14 anos com o contramestre Adilcinho, da Coquim Baiano. Logo depois, eu ingressei na faculdade de Educação Física e tive que parar de treinar. Mas aí na graduação eu conheci o Daniel Torres, o Cabelo. Comecei a treinar com ele. Foi assim que eu fui apresentado à capoeira. Convidei a baianada, os malandros da feira, perto da roda uma tirada, os masalve os meus amigos, os salve meus camaradas, salve o povo de Angola, nessa roda camarada. Ha, ha! Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, e a malandragem. É um trabalho que eu defendi na faculdade, a importância da capoeira dentro da escola, dentro do currículo escolar, e hoje eu desenvolvo esse trabalho aqui na nova escola. Tem um grupo de crianças e um grupo de adultos. Esse trabalho ainda vai completar 1 ano. E aqui o trabalho é de Capoeira Angola. É uma capoeira que nasce da cultura, da tradição africana e se origina aqui no Brasil. E eu tenho muito orgulho de estar representando essa cultura e fazer esse trabalho aqui na escola. Esse trabalho tem um apadrinhamento, né? Meu padrinho é o seu Zé Pilintra. Eu estava preocupado porque eu não tinha uma referência dentro da Capoeira Angola para ter um trabalho meu. E conversando com ele sobre isso no terreiro, ele disse que ia me apadrinhar e que já era meu mestre. E eu sou muito grato a ele por tudo que ele me ensina, por tudo que ele me passa de conhecimento para eu passar para as crianças. E é por isso que eu sempre digo, salve a malandragem, salve o seu Zé. Últimos amigos, pode jogar. Deus que me deu, Deus que me dá. A última poeira eu vou jogar. Deus que me deu, Deus que me dá. Ai, 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 Deus, chorão bonito que o povo quer ter. Ai, 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 Deus, chorão bonito que o povo quer ter. O trabalho aqui na escola é um trabalho voluntário. A escola ela me cobra um aluguel simbólico, né, para manutenção do espaço, uma vez que eu utilizo a escola vários dias na semana. É aberto à comunidade, criança, adulto, diferentes idades.
instalada no Jardim São Marcos, que é periférico, é a periferia de Valinhos, em que as pessoas vivem em condições um pouco mais delicadas, com mais necessidades. Mas tem esse trabalho da capoeira aqui que é feito junto com eles, né? Eu também faço parte aqui do bairro e a gente decidiu construir isso junto aqui com a comunidade. Bom, primeiro que esse trabalho é um sonho que eu tenho há muito tempo. Um trabalho com capoeira Angola, um trabalho que expressa a minha negritude, um trabalho que me liga com os meus ancestrais. Ele é tão importante que toda vez que eu toco o berimbau para os meninos, chega a me dar um arrepio e um calor no meu coração. E eu tenho certeza que são os meus ancestrais se ligando a mim de alguma forma. A capoeira, ela é sim sagrada. E aqui ela é trabalhada com todos os elementos de algo que é sagrado. O respeito, o amor, a caridade. O valor que isso tudo tem é a semente que a gente planta. E um dia vai germinar. A cultura, ela está centralizada nos grandes centros e a periferia acaba não tendo um olhar que na verdade é visto erroneamente, porque a própria periferia tem muita cultura e eu acredito que a cultura da periferia ela extravasa a centralização, inclusive. Aqui pelo bairro existem grandes líderes comunitários, os espaços comunitários que tem aqui. Existem as senhorinhas fazendo o seu bordado, passando o bordado para frente, contando as suas histórias. São grandes mestres que viveram, né, vivem, são mais velhos, experientes, passam também um pouco do seu conhecimento. Aqui em Valinhos tem um centro de cultura que fica no centro e acredito que é difícil para algumas pessoas irem até lá. Acho que seria legal sim ter um centro cultural aqui, mas acho interessante também respeitar a cultura desse espaço. O hip hop, a capoeira, o samba, o maracatu, são coisas que estão tudo aqui ligados na gente e que muitas vezes não são dados devido valor, inclusive é tratado com muito preconceito. E eu mesmo aqui na escola já fui vítima desse preconceito, uma vez que eu cheguei e uma menininha disse que o pai disse que ela não podia fazer capoeira porque capoeira era do demônio. Mas se a gente ligar a tecla SAP, na verdade não deixa ela fazer porque capoeira é coisa de pobre. E infelizmente isso ainda acontece. Capoeira é para todo mundo. Menino, mulher, independente de classe social, cor de pele e por aí vai. Capoeira é para todo mundo. Pedir às matas a proteção das ervas, contra olhares que praguejam nossas ações. Pudera eu pedir ao arco-íris que colorisse o nosso céu, trazendo sorriso aos rostos tristes, transformando esse cinza em símbolo de paz. É isso aí.